decisões considerando o ser humano que está ali. Considerando o contexto, não só uma referência abstrata, teórica, num altíssimo distanciamento, né? Assim, como uma imposição intelectual exterior. Então, assim, isso o mundo está fazendo isso. Todas as áreas, as pessoas estão voltando para isso. Mesmo na biologia, né? Como é que os organismos se adaptam, se transformam, como o ambiente se transforma. Enfim, então tudo isso é um pensamento contemporâneo geral em todos os níveis. Isso é Gaia. Isso aí também. Isso é Gaia. Mas o que eu digo assim, aí o que me impressionou quando eu fui estudar esse assunto é assim, bom, se o Deleuze, estou dizendo filósofo, que é importante no momento, está dizendo, trazendo o Edgar Morin, trazendo uma circunstância, o Domênico de Masi falando da criatividade, falando dos processos criativos, dentro da vida do acaso, das circunstâncias, e nós aqui aplaudimos, ai que lindo, como você está falando coisas legais, e a gente achando isso tudo legal, a gente não percebe que o jeitinho faz parte disso, que o jeitinho brasileiro é um trem tradicional, já que nós lidamos no século XX, de trazer o olhar da circunstância. É isso que nós fazemos com o jeitinho. Exemplo. Vou dar um exemplo, uma história que eu conto sempre, né, quando eu dou aula. Eu estava fazendo a tese e fui para o congresso em Porto Alegre. E aí na volta, eu estava indo para Torres, que é uma cidade rural, estava com familiares esperando uma mensagem. Aí chegou uma moça com um monte de nome, e qual é a regra, né? Não é nome, nome é o lugar da fila para chegar. Quando eu pensava em ser justo, você quer ser justo, você respeita essa norma. Pronto. Leva atenção à circunstância, respeita a norma e é que mostra sendo justo, essa ideia da justiça normativa. A moça chegou toda esbaforida, realmente correndo, e falou comigo, depois falou para as pessoas na frente. A história dela é o seguinte: eu tô vindo de Cuiabá, a viagem foi imensa, o ônibus quebrou, não sei o que aconteceu, eu atrasei, agora eu tô indo pra Serra Gaúcha, o próximo ônibus, sei lá, é 11 horas da noite, se eu não for agora eu tenho que ficar aqui nessa rodoviária, eu tô cansadíssima, eu tô super mal, eu preciso ir, por favor, me deixa passar adiante para comprar a passagem, quando vai sair já. O que eu fiz? Eu olhei e falei, claro, né, eu posso esperar mais um pouco. Ela olha a situação, olha a circunstância dela, olha o acaso, por que eu não vou abrir uma exceção à regra? E eu abri a exceção, a pessoa que estava na minha frente, a outra, 3 pessoas abriram, ela comprou a passagem e saiu correndo esbaforida. Então, assim, isso é uma competência para olhar para a circunstância que está impregnada na nossa cultura, que é cultivada na nossa cultura. Talvez no outro país, esse que a gente está dando como exemplo, Japão, Alemanha, Inglaterra, a pessoa se sinta constrangida de pedir isso, porque ela se sente demasiado, ela vai achar que ela vai estar sendo injusta, que ela vai estar querendo alguma vantagem, ou que ela vai estar sendo incorreta, não vai ser ética, porque ela vai estar desrespeitando. Então, sequer vai pedir, ela vai ficar lá sofrendo, podendo resolver a situação. E ninguém ali, os 3 da frente, vai achar ruim, na verdade, né? Agora, nós brasileiros, a gente tem essa questão que eu acho que é interessante, assim, é um cultivo cultural de um olhar para a circunstância. Se a circunstância nos parece digna de reconhecimento, nos parece verdadeira, assim, não é verdade, ela não está me enganando, aconteceu isso mesmo, qual é o problema? Se fosse comigo, e se fosse comigo, olha só a situação da moça, e aí eu deixei ela passar na minha frente. Então não foi uma justiça com base na igualdade perante as normas. Foi uma justiça que levou em consideração as diferenças das circunstâncias, entendeu? Então isso é muito legal, que é um olhar para a diferença, cultivar isso. Claro que nós aqui, como nós herdamos de fato a modernidade, as fábricas, esse modelo de civilização, né, nossa revolução industrial, a gente precisa também, e fizemos isso, né, nos adaptamos a respeito à norma, ao horário, burocracia, toda a máquina burocrática, nós fizemos isso. Mas nós não fizemos só isso, nós colocamos dentro disso, isso que é bacana, eu acho, no povo brasileiro, porque conseguiu manter um olhar para a circunstância, não colocar o cara na forca, ser inocente, né? Porque começou uma campanha durante o que a gente vê aí, é uma campanha sistemática dizendo assim, a pior coisa, o que destrói o Brasil é o jeitinho brasileiro. Mas então é a mesma coisa que dizer assim, o que destrói o Brasil todos os esforços culturais que o Brasil fez. Porque essa é uma discussão moral. Essa é uma discussão moral. É a discussão do jeitinho moral. Moralista. Mas você colocou uma coisa interessante aí. Thomas Fuller falou uma vez que existe um ponto além do qual tolerância deixa de ser virtude.
ser tolerante é uma virtude. A partir de um ponto deixa de ser, passa a ser bobo, passa a ser condescendente, passa a ser até irresponsabilidade, né? Quando é que acontece isso? Esse teu estudo que você faz? Então, eu deixei o cara passar na minha frente, né? E amanhã eu deixo de novo e depois eu também... Depois eu peço. Não, e depois eu vou relevar porque o cara chegou atrasado, porque a avó dele ficou doente, aí eu vou relevar porque o pneu do carro quebrou, Isso acontece. eu vou relevar e vai relevar. Isso acontece, querido. Claro. Mas a questão é essa, assim, a questão é isso. Aquele modelo que eu falei pra você, que colocou o cara inocente no fogo, aquela história que eu contei, não leva em consideração o acaso. Me diz uma você que também é todo escritor, escrevência, acaso não é uma das palavras mais importantes do pensamento contemporâneo? Eu acho que é uma ferramenta, para mim é ferramenta de trabalho. Então, as pessoas falam o tempo todo do acaso hoje em dia, mas é muito bonito quando a gente fala do acaso lá na teoria dos sistemas dinâmicos, não sei o que, não sei da quando. Mas quando a gente fala do acaso no dia a dia, aí, não, é malandragem, não, isso não pode, não, isso aqui. De fato, o pneu fura na estrada, de fato você erra no caminho, né? De fato, adoece um filho em casa, de fato, há um acidente e aí você fica presa no congestionamento. Então, o acaso acontece. E há que se ter uma tolerância. E há que se ter uma flexibilidade. Meu ponto aqui é o seguinte: quando morreu a minha quarta avó, como é que você faz? Não, mas daí já é abuso. Então, mas posso contar outra história, então, que eu acho que é legal? Nesse mesmo dia, são as coisas do destino do Jung, diria que isso é sincronicidade. Mas nesse mesmo dia dessa moça esbaforida que chegou ali na fila, que estava na rodoviária de Porto Alegre, logo depois aconteceram outras, eu adorei essa história. Sincronicidade pura. Passou um certo tempo mesmo, assim, alguns minutos, veio uma mulher, outra mulher, já não esbaforida, mas assim, muito bem posta, me olhando assim de cima para baixo, com um jeito realmente arrogante, daí todo mundo, o ouvinte, entende o que é um jeito arrogante, né? Queixo virado para cima, me olhando de cima para baixo, super antigravitacional, paz, tal. E ela chegou, eu acho que ela viu que eu tinha cedido lugar para outra, mas ela chegou realmente de um jeito muito arrogante. E disse assim, olha, o meu ônibus está atrasado, eu estou atrasado, meu ônibus vai sair daqui a pouco, tal. Mocinha, por favor, mocinha, por favor, eu vou passar na sua frente comprar a passagem para poder pegar o meu ônibus, tudo bem? Mas assim, o jeito, ela, quando falou comigo, o que eu li nela é uma outra coisa que acontece aqui no Brasil, que é, sabe com quem você está falando? Ela se colocou como quem dizia, você sabe com quem você está falando? Então me deixa eu passar na frente, eu sou mais importante que você. Na hora, eu achei incrível ter acontecido isso. Aí eu olhei para ela e falei assim, não senhora, não deixo. O lugar da vida é por ordem de chegada. Aí ela não passou e não passou para outra também. Isso foi tão interessante, porque depois eu descobri, tem uma outra antropóloga que estuda jeitinho brasileiro, que ela identificou isso na pesquisa dela. Nós, quando reconhecemos, identificamos que alguém está tentando levar vantagem numa situação de jeitinho, o jeitinho é negado. Então, nem sempre aquele que oferece o jeitinho concede, aquele que pode conceder, concede. Ele tem toda uma análise da circunstância, observa a pessoa, faz perguntas, vê se a pessoa realmente está falando a verdade, testa a humildade, a simpatia, para então dizer, vou ver o que eu faço para você. Então, tem todo um processo de análise para ver se aquela situação realmente autoriza esta prática, né, essa ética. Então, tem uma ética no jeitinho. E eu entendi isso muito profundamente neste dia, que eu falei para a mulher, eu falei, que desaforada, olha o jeito dela. Por quê? Porque ela veio para mim como um outro tipo, né, outro jeito que tem no Brasil, que é esse, eu sou superior, eu sou assim, eu sou a bacana, eu sou a católica, eu sou a branca, e você é o pobre, você é o negro, você é o macumbeiro. Você traz outro tema aí que é muito interessante. Aí a gente não dá gente. Você já ouviu falar no coitadismo, né? Coitadismo. Eu vi você falar. Eu falei, foi o coitadismo, né? Você ouviu aquela história que eu falei do garçom? Eu peço um sorvete de sabor tal e tal, e o garçom vem e traz o sorvete errado. E aí ele bota o sorvete na minha frente errado, eu olho para aquilo e falo, cara, o que eu devia fazer? Não foi isso que eu pedi, cara, leva de volta e me traz um sorvete novo. E aí imediatamente a análise do contexto me diz o seguinte, é só um garçom, coitado. Não, mas garçom, isso é jeitinho. Coitadinho. E eu pego e relevo e deixa assim e comi o sorvete errado, porque afinal de contas eu não vou sacanear o pobre garçom, porque ele é um coitadinho. Se fosse um maître, um garçom, um grande restaurante, milionário, tudo, eu faria, não, eu quero um sorvetinho, certo? Você não pode errar, porque você não é um coitadinho. Ou coitadinho, ou não
coitadinho. A moça que chegou de viagem, coitadinha, ela tá tão ferrada que pode passar. A outra que chegou metida não é uma coitadinha, logo não a deixo passar. Mas eu não vejo dessa maneira. Mas eu estou te colocando uma discussão do momento. Não, interessante, mas sabe por que não é o coitadismo nesse caso? Porque aqui no Brasil a gente tem realmente grupos sociais que têm muitos privilégios, historicamente, e outros que não têm privilégios. É fato, isso é história, né, gente? Você sabe disso. Então, assim, o que a gente percebe é que não se trata dessa questão de ser coitadinho ou não ser coitadinho, de igual para igual, porque você está pressupondo que se eu mandasse a mulher, se eu deixo, porque você está pressupondo, o que eu devia ter feito? Eu devia ter respeitado a norma antes de tudo, lugar da chegada, lugar da fila por ordem de chegada. Quando essa mulher me pede para que eu abra esta exceção para ela, mas eu não cedo porque ela se mostrou arrogante e tal, o que eu estou dizendo para ela é que eu não aceito esse tipo de relação de dominação. Quando eu estou falando, não sou eu estou dizendo assim, na cultura em geral. O que parece que acontece do jeitinho é o contrário. Quando a gente se sente em condições de igualdade, a gente dá um jeitinho. Não com relação ao coitadinho. Porque o coitadinho pode estar me enganando, o coitadinho pode estar inventando uma história. Eu sou professora. Quantos alunos coitadinhos acha que chega pedindo para mudar o dia pede para mudar o dia da prova, pede para entregar o trabalho depois, pede não estudei, não prestei atenção na aula, no fim do ano eu quero meio ponto para poder passar. Aconteceu comigo outro dia, o menino não apareceu em nenhuma aula, nenhuma. Não fez nenhum dos trabalhos que eu pedi no último dia de aula, eu estava ali conversando com os amigos, eu pensei que ele era um amigo ali na aula, que era o último dia, que era um colega de trabalho, enfim, uma coisa mais informal. Ele veio falar comigo que ele era meu aluno. Eu falei, você é meu aluno? Porque eu não vim por causa disso, porque eu não vi, começou a se fazer de coitadinho. Aí eu olhei pra ele e falei, você quer que eu chore? Eu comecei a chorar, mas eu não vou te dar nota. Então, o coitadinho não tem nada a ver, entende? Não é a mesma coisa. Muito pelo contrário, nós, pelos estudos aí que eu li, todos sobre o jeitinho, né? O coitadinho é uma forma de te manipular, de te enganar, de levar vantagem. E quando a gente percebe numa situação de jeitinho que o outro está querendo levar vantagem sobre você, você não dá um jeitinho. Isso, quem deixou isso muito claro, que me ajudou muito nessa pesquisa, foi uma antropóloga que chama Lívia Barbosa. Então ela mostra no livro dela a diferença entre o jeitinho e o levar vantagem, o jeitinho e o sabe com quem está falando, o jeitinho e a lei de Gerson, né, que é levar vantagem. Ela vai mostrando como que é diferente justamente por isso. Porque se você começar a imaginar na sua vida situações em que você deu um jeitinho, quando o cara se fez de coitadinho, você não deu um jeitinho, você se sentiu sendo enganado pelo cara. Quando o cara chegou pra cima de você arrogante, sabe com quem você está falando, você também não deu, falou assim, vai se igualar pela norma. Né? Então a gente invoca a norma, nesses casos do sabe com quem está falando, como um pretexto para igualar as relações de poder, ou as relações de dominação ou de privilégio. A gente tenta excluir o privilégio. Então o que eu acho interessante, assim, primeiro no jeitinho, essa questão de o treino cultural que nós temos de olhar para a circunstância. Se isso já está totalmente resolvido, só isso basta? Claro que não, a gente tem que aprender outras coisas. Mas este valor, ou esta competência, deve ser mantida e preservada e cultivada, porque o mundo está atrás disso hoje. Quer dizer, mas então você coloca claramente que o jeitinho brasileiro é uma qualidade. Sim, eu não estou trabalhando com o bem e o mal, não. E daí eu queria chegar aí, né? E no teu livro, aquele trabalho do pastor Batista, tem lado bom, né, em que ele define a coisa como o bom e o mal, e é uma coisa que eu também falei muito no programa aqui, né? Que o lado de você ter a maior qualidade brasileira é teu jeitinho, e também é o maior defeito, porque ele nos coloca em frias tremendas e também nos tira de frias tremendas, né? Quando e quando? Fala um pouquinho desse trabalho do pastor Batista e da coisa que ele colocou como... Não, mas não é bem ele, isso é uma coisa popular, né? As pessoas falam isso. Tem o lado bom do jeitinho e o lado mal do jeitinho. Não tem lado bom nem mal do jeitinho. O jeitinho é isso. O jeitinho o que é? É quando, diante de uma regra ou de uma norma, você abre uma exceção quando considera que aquela circunstância merece a exceção. É isso que é jeitinho. O jeitinho não é molhar a mão do guarda, isso chama corrupção. O jeitinho não é desviar a verba pública, isso chama desvio de verba pública. Não é botar um primo, dar um emprego pro primo. Isso tem um nome disso. Isso é nepotismo. Nepotismo, isso é nepotismo, tem nome. Então, assim, são coisas diferentes. Mas o que aconteceu durante o século XX, quando o Brasil desejava ser a Inglaterra, ou quando quem liderava, né, o Brasil, sonhava de fazer o Brasil, a Inglaterra e depois os Estados Unidos. Tudo
de ruim que acontecia no Brasil, os caras falavam, isso é culpa do jeitinho, isso é o jeitinho brasileiro. Então o jeitinho do Brasil virou um slogan, virou assim um saco, onde Da você falta de começou a ética colocar ou da... Sim. tudo ali dentro. E como representação da falta de ética. Então é difícil, não é. Então é isso que eu queria deixar pontual. Assim, as pessoas falam isso porque os meios de comunicação começaram a fazer isso, a chamar tudo, corrupção de jeitinho, levar vantagem de jeitinho, nepotismo de jeitinho, tudo virou jeitinho. E aí você simplifica, cria um rótulo e fica... mas jeitinho não é, jeitinho é a capacidade de abrir exceção à regra quando a circunstância merece. A Copa do Mundo que está aí, a nossa acabou com o mundo agora, um dos momentos mais vergonhosos para mim, foi o primeiro jogo do Brasil, em que o Brasil tem um pênalti a seu favor, um pênalti que não existiu, que o Fred inventou, e é malandrão, e os outros jogadores fizeram isso a Copa inteirinha. Se jogavam no chão. Também, Pera só um pouquinho. Isso é muito comum, especialmente no Brasil, a ponto dos caras, os alemães ficarem indignados com isso, né? E aí se colocou o rótulo. É um jeitinho brasileiro. O Fred foi dar um jeitinho. Isso é malandragem. Isso, eu queria chegar. Isso é malandragem. Jeitinho não é malandragem. Então, então olha o que você está colocando para mim aqui. Você abriu uma sacola chamada jeitinho agora e começou a tirar de dentro dela uma porrada de coisa. Então, o que acontece? Quando eu falo jeitinho, no teu trabalho, na tua intenção, eu não estou rotulando genericamente atividades de contravenção às ideias comuns, à lei, etc. E tal. Então, quando o cara se joga dentro da área para tentar criar um pênalti, é uma malandragem. Malandragem não é jeitinho. Quando o sujeito diz que a terceira avó dele morreu quando ele trabalha para chegar mais tarde, é outra malandragem, não é jeitinho. Quando o cara aponta vai fazer uma compra e arruma um esquema com um amigo lá, etc e tal, isso é corrupção, não é jeitinho. Então, eu diria que essa dificuldade da gente conseguir estabelecer direitinho o que é o jeitinho e o que são esses outros rótulos é onde mora a grande questão. A grande questão, que é o que você coloca no seu livro. Quer dizer, você define, ou digamos assim, a essência do jeitinho está definida aqui, e o que sai fora dessa essência já não é mais jeitinho, são outras coisas que tem a ver mais com quebrar a ética, quebrar a lei, com atrapalhar o próximo, tirar vantagem, etc e tal, que não é o jeitinho em si, é isso? Exato. Então, assim, a minha tese basicamente é essa, trazer o jeitinho, a filosofia do jeito, né? Qual é a filosofia que está... E o subtítulo é sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo. Então, o que é? Essa capacidade de observar as circunstâncias. A mesma ética que se fala bateu o santo, não bateu o santo, é isso, né? É um olhar que você olha o jeito daquela pessoa, como que ela tende a se comportar, e aí, não, mas isso é dela, é circunstancial, é o santo. Ela não tem que ser diferente, ela não tem que ser outra coisa, é como é. Então é um olhar voltado para a circunstância que eu acho isso bem interessante no Brasil, isso que eu estou querendo, isso é tese. E no Brasil também, e no jeitinho brasileiro acontece isso também, que é isso que eu estou te falando, quer dizer, quando observando a circunstância você acha que é correto ou que seria ético abrir uma exceção à regra. Mas isso só é possível se você tiver um olhar muito perspicaz sobre o jeito do outro, que era a minha próxima, sobre a própria circunstância que está acontecendo. Quando você fala de olhar perspicaz, você está falando da capacidade de julgamento, não, de avaliar a circunstância. Avaliar e julgamento. Eu vou avaliar o que está acontecendo e vou fazer o julgamento. Isso é bom ou é ruim, né? Serve ou não serve. Se eu não tenho isso bem resolvido, eu vou misturar tudo como se fosse uma coisa só. É assim como você vai colocar o cara na forca. E vou tratar tudo como se fosse uma coisa única, né? Eu interrompi você aqui agora, porque para mim estava premente, era a próxima pergunta. Então, como é que é essa minha capacidade de criar esse olhar perspicaz, né? Como é que eu faço para não ser enganado? Como é que eu faço? Eu sou o líder de uma equipe, tenho 20 caras embaixo de mim, todos eles com a avó morta no final de semana. Todos eles mortos, tá na cara, você não precisa ser muito perspicaz. Você entendeu? Eu estou fazendo uma grande exemplo. Eu tenho que lidar com isso todo dia. Todo dia tenho 20 pessoas trabalhando na minha equipe e as 20 têm circunstâncias que estão trazendo para mim ali. E eu sou o cara, eu sou o líder e eu estou fazendo o julgamento. Eu tenho que entregar alguma coisa no final do dia, eu tenho uma data para entregar, eu tenho um compromisso assumido, eu tenho uma equipe que tem que produzir e eu tenho que lidar o dia todo com esse julgamento. Se foram uns 10, tá na cara aqui. E separar o jeitinho da coisa da circunstância. E eu sou o juiz, porque eu sou o gerente da bagaça. Você pode errar, entende? Mas assim como você pode errar sendo super rígido e não respeitando a exceção quando ela é necessária. Você pode errar de qualquer maneira.
Eu acho que é isso que é importante. Não é assim, então se eu não der o jeitinho, se eu for super rigoroso nas regras, nos procedimentos, nos horários, então vai dar tudo certo. Não vai, você vai ser injusto. Em algum momento mesmo, né, de um outro jeito. Então vai errar. Não é que vai errar, pode errar. A questão é... Lamento, a vida é assim, né? A questão é a tua capacidade de assumir ou não o risco de errar. É o risco, certo? porque o risco vai acontecer dando ou não dando o jeitinho. Abrindo ou não abrindo a exceção, você está correndo o risco de ser injusto, de causar um super problema. Na tentativa de tentar entender exatamente o que é o jeitinho e como ele surgiu no nosso processo, né, social e cultural. Essa antropóloga que eu te falei, a Lívia Barbosa, a tese dela, ela não fica nessa coisa sobre a circunstância, desse pensar com o corpo que eu estou trazendo, né, porque a minha abordagem é toda com base realmente em neurociência, biomecânica, esse olhar sempre de um corpo que pensa. Mas ela traz uma coisa que é muito importante, que é a tese dela sobre isso, que ela diz assim, no Brasil nós durante muito tempo fomos pessoas. Então assim, você sabe quem é o meu nome, meu sobrenome, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é minha família, se é uma família de gente trabalhadora, se é uma família de gente desocupada, se é uma família bacana, se é uma família não sei o quê. E os casamentos todos, durante muito tempo, foram arranjados dessa maneira. Mesmo com os escravos, né? Alguns iam morar dentro da casa grande, ficavam amigos, aí o senhorzinho, a senhorzinha dava a carta de liberdade em função, alforria, justamente em função das relações pessoais. Então, ela diz assim, durante muito tempo nós fomos pessoas. E as pessoas, o que caracteriza relações entre pessoas é a afetividade. O teu pai me fez um grande favor no passado, então agora eu vou te ajudar, porque eu tenho essa dívida com a sua família. Vem cá, eu vou te apresentar para não sei quem. São pessoas, tá? O modelo industrial que veio depois da Revolução Industrial, o modelo inglês, construiu outro tipo de gente, que são os indivíduos. Sim. Do indivíduo não me interessa a pessoa. Do indivíduo interessa qual é a sua competência, quantos você tem para trabalhar das 8 às 9, você tem que fazer isso, terminou, bateu o cartão, tchau. Não me interessa a afetividade. Interessa que ele funcione dentro da máquina, que ele desempenhe a sua função e ele é um número. Faz parte da engrenagem. Quando esta ideia de indivíduo veio no começo do século XX com a Revolução Industrial do Brasil, né, quer dizer, trouxeram as fábricas, trouxeram as indústrias, se criaram essas regiões dos operários e esse modo de vínculo e de trabalho, veio para o Brasil esse modelo do indivíduo, né? Você tem que chegar 8 horas, depois você tem um intervalo para almoço que é 1 hora, não interessa se a família se a tua filha está doente, se não está, não interessa se você, não interessa, se o teu horário é esse e acabou. E tal. E se faltar com atestado médico, e aí você vem, justifica, e tal, então é descontado e ponto. Esse é um indivíduo. O que ela defende, a ideia é muito interessante, que aqui no Brasil a gente criou um mix entre indivíduos e pessoas. Então nós nos adaptamos a essa visão de homem enquanto indivíduo sem deixarmos de ser pessoas. Então, considerado pessoas. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com essa moça da fila lá do ônibus que eu estou te dizendo, né? Eu nunca vi aquela moça na minha vida, eu nunca vi ela e não vou vê-la novamente, eu não sei quem ela é. Então ela é uma coisa estranha para mim, né? Um ser que eu não conheço. Mas o modo como ela me atinge, como ela me afeta emocionalmente, é importante. Ela tem que a simpatia, a compaixão, a compreensão da situação. Mas eu crio com ela, nesse momento em que eu concedo um lugar na fila, uma relação entre pessoa. Ela vira pessoa, só que eu não sei quem ela é. Também não é pessoa, porque do indivíduo vem a impessoalidade, né? E da pessoa vem a afetividade, esse vínculo, né? Você diria que então ela fala, essa Lívia Barbosa, que a gente aqui no Brasil, nos grandes centros urbanos, nós produzimos culturalmente um mix. Nós somos indivíduos e pessoas ao mesmo tempo. Então, no jeitinho brasileiro, o que a gente herdou do indivíduo? A generalidade. A gente pode dar um jeitinho para qualquer um. Se eu nunca te vi na minha vida e um dia eu estou dentro de um lugar e você fala assim, eu tinha que chegar a tal hora, mas eu atrasei, chegou 10 minutos atrasado. Porque, sei lá, teve uma chuvarada em São Paulo, alagou tudo, eu preciso muito me inscrever nisso. E, por favor, abre a exceção para me inscrever agora, 10 minutos de atraso. Como eu nunca te vi, isso se generalizou. Mas se generalizou com uma característica da pessoa, que é, poxa, olha o que aconteceu com o cara, né? Uma pessoa me atingiu, isso me atingiu emocionalmente, né? Eu entendo essa circunstância de vida, eu posso ajudar a favorecer isso. Isso é bem interessante. E você diria que na Alemanha não é assim?
Não é tanto, a gente não tem Ou deixa eu te colocar uma coisa aqui. A gente não tem muita coragem para pedir, né? Uma conhecida gente. argentina, mudou para cá, para o Brasil, e começou a escrever um blog sobre as impressões dela no Brasil, que ela nunca viveu no Brasil, conhecia, mas nunca tinha vivido. Começou a viver o dia a dia no Brasil. E o blog dela é uma delícia, porque ela começa, enquanto ela não foi estragada, né, que eu falei para ela, você vai viver 6 meses aqui, você está estragada, porque você vai virar brasileira, e aí vai entrar... Para de falar mal do Brasil, cara. E ela o Brasil vai estragar, olha o cara, de onde é que você é, meu? Mas ela dizia o seguinte, fala, eu não entendo, vocês entram numa fila, vocês não podem ver uma fila, vocês entram numa fila e se conformam de ficar na fila. E não importa, tem fila para tudo, e vocês acham que está tudo bem na fila. Eu fico indignado. Faça amizade na fila, bate papo. Eu fico indignado. Outra, eu tô aqui, tô tentando usar o celular, e o sinal caiu. E a hora que eu tô enlouquecida, gritando, alguém fala, não, daqui a pouco volta. E eu falo, brasileiro, a gente bem, sabe daqui a pouco volta. Outra coisa, cheguei fui para o aeroporto no final de tarde, sem saber como é que funciona no Brasil, e fui para o aeroporto de metrô. E fui pegar o metrô 6 horas da tarde. Ela falou, eu cheguei lá, eu não conseguia nem chegar perto do... Eu ia perder meu avião. Até o momento em que eu virei e falei para as pessoas que estavam em volta de mim, que eu nunca vi na minha vida, mira, eu estou aqui com um problema, querem me ajudar. E quando viram que eu era Argentina, abriu-se uma roda em volta de mim, e os caras me conduziram para dentro do trem, me colocaram lá dentro, carregando a minha mala na mão. Eu falei, eu nunca vi isso. Todo mundo fez questão de me ajudar e de me tratar, porque no momento em que viram que eu era uma pessoa em dificuldade, né? Isso traz muito o que você falou, essa questão da gente tratar as coisas como pessoa. E me parece que agora voltando à Copa do Mundo, né? Muito do que eu tenho lido dos gringos que vieram, falam, cara, a gente vai na rua e vocês querem ajudar. Todo mundo tem um sorriso, vocês dão um abraço na gente, vocês param para conversar, querem me levar até o lugar para me mostrar esse lugar, e eu não estou acostumado com isso, eu não sou tratado assim no meu país de origem, né? Então tem tudo a ver com essa questão da pessoalidade, né? Que eu acho que tem tudo a ver com essa questão do jeitinho, etc. Então você está colocando para a gente um ponto interessante. A minha pergunta é a seguinte: se eu sair do Brasil e for para outros países anglo-saxões, não é assim? Ou é assim porque a questão do corpo me coloca geograficamente no país e há toda uma questão, uma discussão? Vou voltar ao começo do programa para perguntar para você: por que não dá para filosofar em brasileiro? Só dá para filosofar. Estou dando a dica. Por que se explica isso? Não, porque há uma tese que é o seguinte: povos que vivem em regiões do planeta, que tem frio, que tem aquela que é muito difícil, não tem a indolência dos trópicos, onde esse calorzinho gostoso, esse mar gostoso, esse vai ser mais folgazeiro, etc. Portanto, eu sou um tipo de gente diferente, né? Lá tem guerra, tem briga, tem pau, tem quebra-pau, tem. Aqui não existe trabalho lá fora, mas nunca vai dar certo aqui, porque eu não sou doentes, né? Como é que você vê essa questão de localizar geograficamente uma mudança de gente? Se eu nasci aqui, eu sou diferente de um cara que nasceu lá, pelo simples fato de nascer lá. Não, cultura e temporada que a gente está falando, que é o jeito. Claro que na Inglaterra, essa questão de você olhar para a circunstância e olhar para o nível mais abstrato, normativo, teórico, é a nossa condição humana. Nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente tem o que é amigo, como conceito abstrato, mas eu tenho cada amigo com o qual eu vou resolvendo essa questão da amizade e percebendo diferenças com relação a essa ideia, né, mais abstrata de amigo em geral. O alemão também é assim. Todas as pessoas do planeta, então, é essa condição humana. Então, assim, é claro que na Inglaterra é possível acontecer, deve estar acontecendo nesse momento, uma situação de jeitinho lá, que lá não é chamado de jeitinho porque é outra cultura. Outro dia eu estava dando uma palestra, a pessoa falou assim, não, mas isso que você está falando é bom senso. Eu falei, mas aqui, pra gente, esse bom senso, enquanto cultura, algo cultivado culturalmente, se chama jeitinho. Ah, não, mas isso não é jeitinho, isso é bom senso. Não, esse é o bom senso. Gente, então assim, bom senso, capacidade de articular entre o teórico e mais circunstancial, dentro do tempo, tá? Isso faz parte da condição humana, entendeu? Então em qualquer lugar vai acontecer. Os esquimós, em qualquer lugar, né? Lidar com isso. Agora, o que diferencia o Brasil com relação a isso? Não é que só nós fazemos isso. É que isso é culturalmente muito bem resolvido. Foi sendo ao longo desse século, né, das últimas décadas, elaborado mesmo e considerado um valor
e sendo um mote de identificação. Então, o inglês pode dar um jeitinho lá nesse sentido de usar o bom senso na circunstância, pensar da norma e não colocar o inocente na fogueira, porque o processo judicial foi correto que não contribui isso. Mas pode estar acontecendo isso lá agora. Mas ele não vai dizer isso é típico dos ingleses. Ele vai dizer o típico do inglês é a formalidade, ele vai dizer o típico do